Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Esse texto, como todos os textos, já dá para identificar o espírito de verdade, são muito bonitas e nos convidam a uma profunda reflexão. Quem são os filhos de Israel? Não são apenas os hebreus. São todos aqueles que recebem as dádivas das revelações divinas e tentam guardar só para si ou fazem dela más versações. Então nós temos que procurar entender o que Jesus passa, o que o Espírito da Verdade passa para nós, como assim é identificado, para que a gente procure entender as mensagens de Jesus e essas mensagens de Jesus, como que elas vão tocar os nossos corações. Amai vossos inimigos, vem dizer que vos maldiz, fazei bem que vos odeia, e orai por quem vos persegue e calunia. Eis o maior desafio de qualquer alma, encarnada ou desencarnada. Porque você trazer à tona toda a bondade divina que existe em você. Então, nós que ainda não sabemos fazer isso, ainda não conseguimos colocar em prática, que está lá em Mateus, se não me engano é 5:42, se a gente não souber, se o versículo, o capítulo estiver errado, me desculpem, mas eu lembro o texto, né? Não lembro onde ele está, no momento. É importante que a gente saiba colocar aqueles ensinamentos no coração. É o grande esforço que nós devemos fazer. Mas tem pessoas que a gente olha e já tem aquela animosidade natural, principalmente aqueles que nos feriram nesta vida. Mas nós temos que treinar cada dia, no mínimo fazer oração para quem se enquadra dentro desse processo, dentro desse momento que foi estipulado para nós. E aí é o trabalho que nós devemos desempenhar, é o trabalho que nós devemos realizar para as grandes edificações do amor em nós mesmos. O Espiritismo, como outrora minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Acima das mazelas humanas, acima dos comezinhos humanos, dos interesses humanos, existe uma verdade limpa, límpida, pura, translúcida, a irradiar luzes. Nessa verdade é o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Esse Deus misericordioso que nos envolve, esse Deus misericordioso que nos abençoa constantemente, que nos impulsiona para as grandes verdades da vida. Esse Deus grande que nos abençoa incondicionalmente a todos os instantes, esperando que cada um de nós aprendamos e saibamos a fazer valer as leis de amor, de fraternidade e de paz. Portanto, trabalhemos, meus irmãos, para melhorarmos os nossos íntimos, melhorarmos-nos interiormente, para que o amanhã sejam de paz e realizações para todos nós. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro, atei em feixes o bem disperso na humanidade e disse: vinde a mim vós que sofreis. Todos aqueles espíritos que já tinham ideias do bem, todos aqueles espíritos que já compreendiam o bem, ele reuniu em torno de si. Convidou-os à jornada redentora rumo ao Pai, renunciando, amando e servindo. Mas poucos tiveram a coragem de pegar o seu fardinho, porque o fardo com Jesus é muito leve, e carregar rampa acima. Logicamente que iam suar, calejar os pés, passar por espinhos, mas com fé em Deus e crendo na verdade trazida pelo Mestre, todo o sofrimento seria mitigado pelas bênçãos de amor que receberíamos. Mas até hoje ainda ficamos presos ao longo do caminho, esperando uma salvação sem esforço, esperando que o caminho se abra para passarmos a atravessar o mar vermelho da vida sem o mínimo de sacrifício.
Mas a vida real não é assim. A vida real nos dá oportunidades, nos dá obstáculos, conforme já foi dito. Coloca mazelas ao nosso caminho. Encontramos com flores espinhosas, embora perfumadas. Deparamos com cacos de vidros em locais onde estamos ainda descalços. Em alguns lugares, deparamos com verdadeiros vespeiros. Mas aprendemos a trilhar para a luz. Aprendemos a trilhar para as bênçãos do amor. Aprendemos a trilhar para as luzes da misericórdia. Mas ingratos homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Quantos de nós, tendo a oportunidade sublime de espalharmos a luz, nos perdemos nos labirintos das inconsequências dos nossos atos? Nos perdemos no labirinto da insensatez, da falta de amor pelo próximo, da falta de solidariedade. E hoje, olhamos para as dificuldades que deparamos pelo caminho, choramos a oportunidade de onde tenhamos condições de servir, mas do jeito que a gente já teve oportunidade anteriormente e não o fizemos, mas nós temos a oportunidade que fazemos justo hoje. Trabalhemos, pois, dentro daquilo que podemos hoje, para que amanhã resplandeça em nosso redor em bênçãos de luz, de paz e de amor. Para que toda impiedade que exista em torno do nosso caminho, nós possamos mitigá-las, no mínimo, dando um copo de água para aquele que chora. Mas já sabemos oferecer alguma coisa. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por meio dos profetas, não mais por meio de apóstolos, porém, que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, que saibamos nos ajudar, saibamos buscar o amparo e o apoio dos bons espíritos, para que possamos caminhar na direção do excelso do Pai, de amor e de misericórdia. E para isso Ele nos permite que os espíritos, os bons espíritos, aqueles que já aprenderam a auxiliar, já aprenderam a amar, venham ao nosso auxílio, venham nos amparar, nos impulsionar nas direções da verdadeira beleza, da verdadeira bondade, das luzes excelsas do amor e da paz infinita que deve brilhar em nossos corações. Mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos. Entendamos, meus irmãos, a morte não existe, apenas tem a transmutação da alma que, presa a um corpo, torna-se livre para caminhar pelo universo. Mas ela só poderá ascender, subir, segundo o peso da sua consciência. Nem todos nós poderemos alçar os voos do amor, os voos da alma verdadeiramente livre, porque ainda estamos chumbados no solo do planeta devido a todas as mazelas que carregamos. E assim muitos amigos espirituais estão presos aos solos terrenos. Mas precisamos orar e crede, por isso que a morte é a ressurreição. E a vida, a prova escolhida durante a qual cultivadas as vossas virtudes, têm que crescer e desenvolver-se como cedro. Orai e crede. Esse binômio orar, crer, e aí podemos chamar pelo trinômio, né? Vigiar, orar e crer, é a base da fé cristã. É a base que nós devemos colocar para os nossos ensinamentos. Porque aí cresceremos e nos aperfeiçoaremos. E precisamos entender também mais um detalhe: o estudar, o instruir-se.
Porque nos instruindo, nós vamos estar nos aperfeiçoando para os grandes voos na eternidade. No plano espiritual, precisaremos sempre de estar com o coração aberto ao aprendizado, sempre aprendendo. E as nossas virtudes, crescer como cedro. E o cedro, para quem não conhece, é uma árvore bastante frondosa. Ela cresce bem vertical. Apenas nas pontas elas abrem seus galhos. É uma árvore, uma madeira de lei. Uma árvore de muita qualidade. Saber desenvolver como cedro é saber desenvolver com as grandes virtudes, alimentadas pelas verdades trazidas pelo Cristo, que alimentam nossas almas para a grande jornada que precisamos empreender rumo ao Pai. Confiemos e trabalhemos. Vigiai, orai e crer. Instruir-se são bases fundamentais para o cristão. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Todos aqueles que estavam em torno de Jesus, até mesmo para espancá-lo, até mesmo para pregá-lo na cruz. Todos aqueles que tiveram a bênção de conviver com o Mestre naqueles 33 anos. São esses que são os intérpretes divinos da vontade do Pai. E é por isso, meus irmãos, que esse conjunto de espíritos, trabalhando, nos instruindo, nos inspirando para as forças do bem, é que seremos melhores amanhã do que fomos hoje. Assim como já somos melhores do que fomos ontem. Para podermos progredir infinitamente, tal qual é a lei de amor, a lei de regeneração, a lei de misericórdia e de paz. Façamo-nos melhores. Absorvemo-nos nas lides do amor divino para construir, dentro das sagradas bênçãos do amor, a força que nos impulsiona para um mundo melhor. A força que nos impulsiona para uma vida melhor. Portanto, saibamos construir o nosso futuro baseado nos melhores sentimentos, sabendo ouvir as vozes da intuição sublime que nos impulsiona a nos evangelizar, a nos aprimorar, a adquirir conhecimentos espirituais. Trabalhemos, busquemos nos fortalecer. Busquemos construir um mundo melhor, um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. Homens fracos, que acrediteis no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Quantos de nós estamos enfraquecidos por achar que o mundo está limitado àquilo que somos capazes de entender com a nossa limitada inteligência? Ficamos presos na obscuridade ao passo que as luzes divinas, como um facho de luz que alimenta a alma, estão vindo ao nosso encontro, clareando nossas estradas para a grande redenção, mas ficamos perdidos e presos ainda na nossa crença pequena das verdades que apenas nós mesmos tentamos dominar, tentamos acreditar. Esquecidos na verdade sublime que o Mestre trouxe para nós, que essa verdade sublime que o Mestre nos traz, nos impulsiona para as verdades infinitas do amor que resplandece ao longo de nossa caminhada no cerne de nossas almas. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas.
para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. A misericórdia divina sempre nos estende a mão. Sempre nos estende as mãos iluminadas para nos socorrer dos abismos dos erros que normalmente enveredamos voluntariamente. E é baseado nessa compaixão que temos que desenvolver toda a bondade possível em nossa alma. Que necessitamos desenvolver toda a bondade possível em nosso espírito. Para que tenhamos possibilidade de vislumbrar o infinito que nos espera. Um universo maravilhoso, cheio de bênçãos de luz. Se soubermos trabalhar no bem. Se soubermos estender as mãos aos que sofrem. Se soubermos ajudar aos infelizes que choram nas sombras do erro. Porque todos nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, merecemos trabalhar no bem, disseminar a luz do entendimento, a luz da razão, a luz da bondade, a luz da misericórdia. Trabalhemos, pois, nos fortalecendo, nos iluminando, para que as bênçãos divinas estejam sempre fortalecendo nossas almas, iluminando-nos para as realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Crer, amar, compreender. As verdades que já nos são reveladas, novas verdades que vêm à tona para iluminar nossos caminhos, iluminar nossas almas na direção do Pai Infinito. O Pai Infinito de amor, de misericórdia, que sempre está disposto a nos amparar, a nos estender as mãos para buscarmos o crescimento espiritual, a melhoria íntima, o refazimento interior. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que as bênçãos do amor divino estejam sempre presentes em nossos corações. Porque nós somos o bom grão que vai germinar o trigo da vida para aqueles que se aproximam de nós. Afastemo-nos do joio que apareça ao nosso caminho, tentando envenenar nossa jornada. Porque como filhos de Deus, como trabalhadores do bem, temos a inspiração de mais alto para separarmos aquilo que é bom daquilo que é menos bom, para escolher por aquilo que é melhor, podemos seguir na direção do Pai. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulos que julgais o nada, vos clamo vozes, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Amarmos-nos, instruirmos-nos, buscarmos beber na fonte dessa verdade que alimenta a alma, que fortalece o espírito, que nos ilumina a jornada. Buscarmos essas bênçãos de amor que Jesus trouxe para nós, aquele bálsamo que alivia as dores da alma, aquele cântaro que contém o néctar que nos fortalece, para a caminhada rumo à luz, rumo à paz, rumo à fraternidade. Estejamos, meus irmãos, de coração abertos. Estejamos prontos a servir, a construir e edificar as verdades divinas, primeiramente nós mesmos, e irradiarmos de nossa alma por aqueles que se encontram ao nosso caminho. E podermos, assim, fortalecermos-nos uns aos outros na direção do bem, na direção do amor e da paz infinita que deve brotar em todos os corações. Ó Jesus, soberano Senhor, como somos gratos por nos trazer essas bênçãos, como somos gratos por nos mostrar essa responsabilidade que todos nós temos. E como poderemos, Senhor, continuarmos trabalhando sem o seu apoio,
somente contigo, Senhor, iluminando nossos corações, para despertar em nós os melhores sentimentos. É que conseguiremos continuar a nossa lide trabalhando, servindo e construindo nas bases do amor e da paz, onde quer que estivermos. E é por isso, Jesus, que somos eternamente gratos a tudo que tens feito por essa humanidade tão sofredora. A tudo, Senhor, que tem derramado sobre nós, iluminando-nos o caminho que nos leva à redenção espiritual. Por isso nós vos damos graças, Senhor. Abençoe-nos, ilumine-nos, dai-nos força para perseverarmos, que somente em Ti, Jesus, existe o alimento que fortalece o espírito, alimentando nossa alma para a jornada que precisamos de empreender, procurando aperfeiçoarmos-nos a cada dia para nos aproximarmos de Ti. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nota: esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada por um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusados demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe acreditar que o espírito, por excelência, puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação se não lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por estas considerações é que nós temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante à publicação desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister, ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com ele confabular com os que lhes são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, e a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Essa passagem que Kardec traz para nós, ele já faz toda a explanação, mostrando-nos que toda essa grandeza de linguagem, toda essa inspiração que nos dá, tão sublimes palavras, é para refletirmos a pureza da linguagem. A elevação das ideias faz-nos acreditar que essa linguagem é de um espírito muito superior. E como ele disse, não devemos assinar uma mensagem que traga o nome de Jesus de Nazaré. Portanto, ela não foi assinada. Ela foi colocada para nossa reflexão e ele fez aqui o comentário para refletirmos da sua possibilidade ou não. E diante dessa mensagem tão sublime, dessa reflexão tão sábia, só me resta dizer: paz e realizações. Que todos nós possamos alimentar nossos espíritos de paz para as realizações sublimes do espírito, para as realizações sublimes da alma.